Bom dia, meus alunos do 8º ano do Colégio João Paulo II. Hoje iremos corrigir a interpretação da crônica Perto e Longe do Poeta, do autor Afonso Romano de Santana. Portanto, vamos à correção. O que acontecimento levou à escrita dessa crônica? Foi a morte, do autor Carlos Drummond de Andrade. O que havia em comum entre Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade? Ambos eram poetas conhecidos. 3. Na época em que o cronista conheceu Drummond, como Manuel Bandeira era visto pelas pessoas em geral? Letra A. Era o mais celebrado poeta do país. Pelo próprio Drummond, ele o louvava em prosa e verso, isto é, admirava-o. E pelo cronista, achava que Drummond era mais importante e melhor do que Manuel Bandeira. Vamos ao número 4. O que significam as palavras estouvado e desconversar? Estouvado, aquele que age irrefletidamente sem pensar com imprudência. Desconversar, tentar mudar de conversa, fugir do assunto. Contextualize explicando por que o cronista julgou estouvado ou estouvada a própria atitude e por que o poeta desconversou. Porque ele colocou Drummond em uma situação constrangedora, já que fez uma comparação com outro poeta que era conhecido como melhor da época. Por isso, Drummond foi obrigado a desconversar, isto é, mudar de assunto, já que não sabia lidar com demonstrações de afeto como essa. Releia um trecho da crônica e responda à questão: que tipo de sugestões o poeta pode ter feito para o cronista? Para que o cronista Afonso Romano de Santana pudesse melhorar os poemas que havia mandado para o poeta Carlos Drummond de Andrade. Continuemos. Número 6. Que informação anterior do texto explica o sentido da palavra isto na seguinte frase? Isto explica uma cena quase absurda, acontecida entre nós. O cronista se julgou com permissão para incomodá-lo, mas discretamente, de quando em quando, o mínimo possível, praticando aquilo que o poeta recomendava, um distanciamento e uma proximidade relativos. 7. Letra A. A que o cronista se refere com a expressão caixa de madeira? Ao elevador. Por que ele usa o adjetivo angustiante para a caixa de madeira? Ele antecipa os momentos que iria passar no elevador junto ao poeta, que não o viu. Atribui a angústia ao elevador, mas é ele quem se sentia angustiado. 8. A 8 pediu para explicar sobre o Empire State, lembram? O prédio de 102 andares, o prédio mais alto dos Estados Unidos. Então, seria pessoal, mas eu vou falar uma sugestão de resposta, ok? Na realidade, foi para compreender que o tempo psicológico atua sobre o cronista. O que é o tempo psicológico? O tempo psicológico é aquele tempo que não tem início, meio e fim. Pode começar do fim,
pode começar, é apenas na cabeça do autor, certo? Então, o tempo psicológico é isso, não é o tempo cronológico do relógio, ok? A situação é tão desconfortável que ele imagina que o tempo é muito maior do que o tempo real. O tempo real já seria o cronológico do relógio. Por isso, tem a impressão de estar em um elevador no Empire State Building. 9. É possível dizer que o poeta se deu conta de que havia outra pessoa no elevador? Justifique sua resposta citando trechos do texto. Não, porque ele entrou no elevador com os olhos no chão, cabisbaixo, meditativo, né? Ele estava pensando, voltado para as suas montanhas interiores e assim permanece o tempo todo. Que solução o cronista encontrou para falar com o poeta? Ele não encontrou nenhuma. Ele voltou para Minas sem falar com o poeta. 11. Embora cenas como essa do elevador tenham se repetido em outros encontros casuais, o poeta também surpreendia com atitudes diferentes. Transcreva do texto uma dessas situações. Então, sugestões aí. Então, tem 2 exemplos. 2 exemplos. Primeiro, outra vez nos encontramos na rua e como eu havia sofrendo como um cão danado do mal de amor, me fez enormes confidências sobre sua juventude amorosa. Poderia ser esse trecho. Segundo, outra vez apareceu em casa com um presente me assustando e encantando a mim e a Marina. Meninos, sempre que vocês forem transcrever um trecho do texto, não deixem de colocar entre aspas, ok? Então, toda e qualquer citação, ela deve vir entre aspas. 12. Vocês deveriam marcar trechos narrativos, trechos descritivos, tempo cronológico e psicológico, eu expliquei anteriormente, e tempo real, aliás, tempo verbal predominantemente no passado, ok? Aliás, eu pulei a 12, né? Transcreva o título da crônica e atribua 2 sentidos distintos a ele. Sugestão de resposta aí, número 12. Perto do poeta. Primeiro, o poeta era uma pessoa que poderia estar perto fisicamente e longe, já que muitas vezes ficava voltado para si mesmo, sem perceber quem estava por perto. Ele estava cabisbaixo, como falou lá, né? Segundo, o poeta morreu, mas sua obra permanece, portanto, seus admiradores continuarão longe e perto dele. Mesmo quando um poeta morre, na realidade ele se torna imortal, né? Através aí das suas obras. Então, seria isso, ok? Então, prestem bastante atenção aí na número 12, ok? Não sei se meu telefone está filmando direitinho aí a resposta, tá? Porque para mim está parecendo um pouco turvo, né? Então, meus amores, a correção da crônica foi feita e vocês deverão transcrever a correção aí no caderno, ok? Beijos, fiquem em casa, se cuidem. Um abraço para todo mundo.